Este vídeo pode até parecer direcionado apenas para os que já acumulam primaveras e memórias ao longo da vida, mas a verdade é que ele carrega uma mensagem profunda para todos aqueles que conhecem o verdadeiro peso das emoções vividas ao longo dos anos. Principalmente para quem já amou intensamente, sofreu decepções e ainda assim segue em busca de algo que dê novo sentido à existência. A história que você vai ouvir agora é sobre um senhor de idade avançada, alguém que já viu o tempo transformar o corpo, mas não conseguiu fazer o mesmo com o coração. Em meio a essa busca por renovação interior, ele se deixou levar por uma paixão inesperada. Uma mulher vibrante, radiante, com 2 décadas a menos que ele. Seu sorriso o hipnotizava, seu olhar parecia trazer de volta uma juventude que ele já tinha dado como perdida. Havia algo nela que o fazia acreditar que o tempo poderia ser vencido. Mas aquilo que o encantava profundamente escondia camadas que só o tempo seria capaz de revelar. A luz que ela irradiava no início, com o tempo, começou a mostrar traços de uma escuridão sutil que ele não imaginava enfrentar. Mesmo percebendo desde o início que o relacionamento viria acompanhado de desafios, ele escolheu seguir. Os comentários dos amigos, os olhares desconfiados dos filhos e as próprias incertezas internas eram abafados pelo desejo de se sentir vivo outra vez. Aos 70 anos, ele ainda carregava no peito o desejo de provar para si mesmo que era capaz de atrair, conquistar e sustentar a atenção de uma mulher cheia de vida. A dúvida inicial logo deu lugar a uma entrega quase cega, e o que era romance passou a ser um tipo de obsessão camuflada de amor. A sensação de renascimento era inebriante. Ao lado dela, ele se sentia mais forte, mais capaz, como se o tempo voltasse atrás só enquanto ela estivesse por perto. Ela o tratava com atenção, distribuía elogios com facilidade e criava um ambiente de afeto cuidadosamente arquitetado. Ele, por sua vez, fazia questão de retribuir cada gesto com ainda mais intensidade. Presentes, favores, dedicação sem medida, tudo para vê-la sorrir. Só que por trás daquele sorriso encantador havia um jogo delicado acontecendo. Com a sutileza de quem conhece o poder das palavras, ela começou a estabelecer pequenas exigências, quase imperceptíveis no início. Coisas triviais, mas que carregavam um tom de imposição disfarçado de charme. Continue conosco até o fim, porque além dessa história real e tocante, vamos trazer informações práticas e embasadas pela ciência para ajudar você a preservar sua qualidade de vida e se sentir mais confortável com o passar dos anos. Também vamos desfazer equívocos comuns sobre esse tema e entregar dicas valiosas que você pode aplicar imediatamente no seu cotidiano. Se esta é sua primeira vez aqui no canal Delivery Receita Dicas, já aproveita e se inscreve. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar, autocuidado e tudo que contribui para um envelhecimento mais leve e cheio de propósito. Nosso compromisso é com você que quer viver com mais autonomia e clareza. Antes de prosseguir, queremos propor uma reflexão. O quanto você tem cuidado de si nos últimos tempos? Escreva aqui nos comentários. Eu cuido da minha saúde. Essa frase pode parecer simples, mas pesquisas mostram que quando nos comprometemos de forma pública com atitudes positivas, as chances de colocá-las em prática aumentam consideravelmente. É uma forma de reforçar internamente aquilo que já sabemos ser importante, mas muitas vezes deixamos para depois. Então aproveite este momento para reafirmar esse compromisso com seu bem-estar. Com o tempo, a máscara de encantamento começou a cair. Aquela mulher que parecia um presente do destino passou a adotar um tom mais frio, calculado. As críticas começaram de maneira sutil, quase imperceptível. Comentários velados sobre sua aparência, sobre suas limitações físicas,
surgiam entre uma conversa e outra, disfarçados de brincadeira. No início, ele tentava levar no humor, mas à medida que se repetiam, começaram a ferir. O riso se tornava desconfortável e a piada já não tinha graça. Cada comentário parecia carregar um lembrete cruel de que ele era apenas um homem velho, tentando acompanhar uma juventude que não era mais sua. E o que era velado, logo se tornou explícito. Ela passou a fazer comentários diretos sobre sua performance íntima, questionando sua capacidade de satisfazê-la como um homem mais jovem faria. Ele, que sempre acreditou na força do carinho, do cuidado e da conexão emocional, se viu desafiado por palavras cortantes que o atingiam em cheio. Ainda tentou argumentar, explicar que o prazer não dependia apenas da idade ou do vigor físico, mas ela não queria escutar. Suas palavras vinham carregadas de exigência, quase como uma sentença. Foi nesse momento que ele se lembrou de algo importante. A experiência também tem valor. Com serenidade, ele começou a resgatar a confiança em si mesmo, lembrando que mesmo que o corpo já não tenha a mesma energia de antes, existe um saber que só o tempo oferece, o de tocar não apenas a pele, mas a alma de alguém. E foi com essa consciência que ele tentou mostrar a ela que ainda podia surpreender de um jeito diferente, mais maduro, mais sensível. Porque há formas de se entregar ao outro que vão além do físico, e só quem viveu muito tempo sabe disso. Ele falava com firmeza, com a confiança tranquila de quem conhecia o corpo e os caminhos do prazer com mais profundidade do que muitos jovens jamais aprenderiam. Com voz serena e sincera, disse a ela que mesmo sem a vitalidade de antes, sabia como proporcionar prazer de uma forma única, através do toque, da escuta atenta e também do sexo oral. Algo que ele via não apenas como um ato físico, mas como uma entrega cuidadosa, um gesto de respeito e carinho. Porém, em vez de receber essa entrega com respeito, ela reagiu com desprezo, riu com sarcasmo, como se suas palavras fossem uma tentativa patética de um homem tentando agarrar as últimas migalhas de sua virilidade. Aquela reação, fria e zombeteira, perfurou algo dentro dele. Não era apenas o ego ferido, mas o coração que se sentia rejeitado, menosprezado, ignorado. Mesmo machucado, ele tentou justificar para si mesmo que tudo aquilo talvez fizesse parte de um teste, uma espécie de provação que o destino colocara em seu caminho para ver até onde ele seria capaz de amar. Ele acreditava de maneira quase ingênua que, sendo paciente e compreensivo, ela acabaria enxergando o quanto ele era valioso. Mas o que ele não percebia é que cada uma das palavras dela, ao invés de aproximá-los, o empurrava para uma espiral de desvalorização emocional. Aos poucos, ele deixou de se ver como alguém digno de amor. Começou a acreditar que era apenas um velho, ultrapassado, tentando manter acesa uma chama que já não o aquecia. Para quem observa de fora, é fácil julgar suas escolhas. Pode parecer irracional insistir em um relacionamento que claramente machuca, mas quem já sentiu o impacto do amor, mesmo em sua forma mais dolorosa, sabe o quanto ele pode nos aprisionar em promessas silenciosas. O coração, quando ainda pulsa, com esperança, tem a capacidade de nos enganar, fazendo parecer que estamos lutando por algo nobre, quando na verdade estamos apenas tentando sobreviver ao medo de ficarmos sozinhos. Ele já não estava apenas ligado à juventude física daquela mulher, mas ao desejo cego de ser validado por alguém que nunca se permitiu enxergá-lo além da sua idade. Até que, em uma noite silenciosa, após mais uma discussão em que ela o reduziu a quase nada com palavras cruéis, ele se viu diante do espelho e algo mudou. Encarou a imagem refletida. Um homem de 70 anos, com as marcas visíveis do tempo, mas também com a profundidade de quem já tinha enfrentado tantas batalhas e vencido muitas.
Naquele instante, ele compreendeu que não podia mais se moldar às expectativas de alguém que não valorizava sua essência, que a aprovação que ele tanto buscava precisava, na verdade, vir de dentro. Era hora de recuperar o amor próprio, de se colocar novamente como prioridade. Foi com calma que ele a procurou para uma conversa definitiva. Em vez de gritos, escolheu a serenidade. Disse com clareza que estava disposto a deixar tudo para trás, que por mais que ainda houvesse sentimentos, não aceitaria mais ser humilhado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa, talvez sem imaginar que ele teria coragem de romper. E ali, naquele breve momento, ele sentiu algo retornar: a dignidade. A mesma dignidade que havia sido corroída aos poucos em cada crítica, em cada desprezo, agora começava a se reconstruir dentro dele. A conversa foi tensa, mas necessária, como um corte que dói, mas liberta. Ao deixar a casa dela naquela noite, sentiu algo que há muito não experimentava: alívio. Não era um alívio alegre, mas um alívio limpo, honesto, um sopro de paz depois de meses vivendo sob a pressão de provar algo que jamais seria suficiente. Ele compreendeu, enfim, que nem todos estão preparados para reconhecer o valor de quem já viveu, que há pessoas que só enxergam o superficial, a aparência, a idade, a força física, sem perceber a beleza de uma alma vivida. E foi ao se libertar disso que ele reencontrou não apenas o respeito por si mesmo, mas também uma serenidade que não dependia mais de ninguém. Os dias que se seguiram não foram fáceis. A ausência dela, que antes ocupava tanto espaço, passou a ecoar em forma de silêncio. Mas era uma solidão diferente. Não aquela que sufoca, mas a que purifica. Uma solidão que lhe permitiu respirar, refletir, reencontrar a si mesmo. Ele sabia que mesmo sozinho não estava perdido. Continuava sendo o mesmo homem íntegro, cheio de histórias, de memórias e de uma força que não vinha mais do desejo de agradar, mas da certeza de quem ele era. Esse reencontro com sua própria identidade foi o que o manteve firme. Com o tempo, ele começou a redescobrir pequenos prazeres que havia deixado de lado. Reencontrou antigos amigos, retomou conversas que o faziam rir com sinceridade, embarcou em viagens que sempre estiveram em sua lista de desejos. Redescobriu hobbies que antes o enchiam de alegria: pintura, música, leitura lenta ao som da natureza. Ele percebeu que a validação que buscava fora de si estava, na verdade, em sua própria companhia. Cada ruga contava uma história de superação. Cada fio de cabelo grisalho era o retrato de uma vida intensa, repleta de aprendizados. E, nessa nova fase, compreendeu que o verdadeiro valor de um homem não está na aprovação alheia, nem na juventude ao seu lado, mas na paz que sente ao aceitar a si mesmo por completo. Ele não precisava mais se curvar diante do desejo de parecer jovem. Envelhecer, para ele, passou a ser um ato de coragem e, acima de tudo, de sabedoria. Ele não se permitiu mais viver em função das expectativas alheias. Em vez de se anular para agradar alguém, voltou seu olhar para si mesmo, priorizando o que realmente importava: sua própria paz, dignidade e bem-estar. Para quem já chegou a uma fase mais madura da vida e enfrenta dilemas semelhantes, essa história traz um lembrete poderoso. É totalmente legítimo desejar ser amado, querer uma companhia, reviver emoções. No entanto, esse desejo nunca deve custar o silêncio da própria consciência ou a tranquilidade do coração. Ao longo dos anos, aprendemos que o verdadeiro amor não exige sacrifícios que nos esvaziam, mas sim escolhas que nos preenchem. A vida, com o tempo, se encarrega de mostrar que algumas promessas da juventude são apenas miragens, e somente quem já percorreu muitos caminhos entende o quão precioso
É manter a própria dignidade intacta, mesmo quando a emoção insiste em desafiar a razão. Ao olhar para trás, ele compreendeu que aquele relacionamento, por mais turbulento que tenha sido, trouxe um aprendizado que não se encontra em livros. A importância de acolher a si mesmo com respeito e compaixão, mesmo quando isso significa abrir mão de ilusões que antes pareciam indispensáveis. E mais do que isso, percebeu que o amor não deve ser uma renúncia, mas sim uma construção onde ninguém precisa se perder de si para permanecer ao lado de alguém. Essa reflexão o levou a uma compreensão ainda mais profunda. Ninguém pode oferecer amor verdadeiro se antes não souber amar a si mesmo por completo. Isso inclui aceitar as imperfeições, valorizar as virtudes e entender que o autoconhecimento é um processo contínuo. Ao tomar a decisão de se afastar daquele relacionamento, ele não apenas rompeu com uma convivência tóxica, ele se reconectou com sua essência. Para muitos que estão assistindo a esse relato, talvez essa atitude represente exatamente o que falta para reencontrar o próprio eixo. Perceber que o amor próprio é o alicerce de tudo. Mesmo quando tudo ao redor parece conspirar para enfraquecer nossa autoestima, é possível recuperar a confiança interna e lembrar que o respeito começa por nós mesmos. Este vídeo não é apenas para pessoas na terceira idade, mas é verdade que somente quem já passou por tantas voltas da vida entende, de fato, o valor imensurável da dignidade. Ele aprendeu que o que realmente define um ser humano não é a idade escrita nos documentos, mas a postura com que enfrenta os altos e baixos da existência. E é essa força silenciosa, essa integridade firme e constante que transforma cada linha no rosto em medalhas invisíveis de sabedoria. Com base nessa jornada de recomeço, vou compartilhar agora 5 ensinamentos valiosos para quem está na fase madura da vida e atravessa os desafios emocionais de um relacionamento. A primeira lição é sobre os riscos escondidos por trás do encanto de reviver a juventude ao lado de alguém mais novo. O brilho nos olhos, a energia vibrante, a leveza nas conversas. Tudo isso pode ser extremamente envolvente, como uma brisa fresca em um dia quente. Mas é essencial manter os pés bem firmes no chão para não se deixar arrastar por uma fantasia que não sustenta a realidade cotidiana. A saudade dos tempos passados pode, por vezes, se tornar uma conselheira traiçoeira. A nostalgia é doce, mas também é seletiva. Ela pinta com cores suaves, momentos que na época talvez nem fossem tão perfeitos assim. E nesse movimento de querer reviver sensações antigas, muitos acabam doando suas emoções, seu tempo e até sua autoestima para alguém que, no fundo, está mais interessado na aparência do que na essência. É importante lembrar que não precisamos provar constantemente que ainda somos relevantes. O valor verdadeiro não está em acompanhar um ritmo que não é nosso, mas em respeitar o próprio compasso. Muitas vezes, na ânsia de agradar, vamos cedendo pequenos pedaços de nós. Toleramos comentários que doem, engolimos atitudes que ferem, nos adaptamos a rotinas que nos sufocam. E tudo isso para manter vivo um vínculo que muitas vezes já está sustentado por ilusão. Chega um momento em que é preciso se perguntar: até que ponto vale a pena se moldar para ser aceito? O verdadeiro amor, seja ele romântico, fraternal ou até o amor que temos por nós mesmos, precisa ser um espaço de acolhimento, não de testes e provas constantes. Precisa ser um terreno fértil, onde as diferenças são aceitas e não usadas como justificativa para desvalorização. A maturidade emocional não está em negar o tempo, nem em buscar o olhar do outro como confirmação de valor. Ela está na coragem de dizer: eu sou suficiente. Está na aceitação da própria trajetória, com suas dores, alegrias, marcas e vitórias.
E é essa aceitação que permite conexões verdadeiras, baseadas na transparência e na troca sincera, e não em jogos de aparência. A segunda lição que extraímos dessa vivência é sobre a centralidade do amor próprio. Ele acreditava que, ao suportar comentários maldosos sobre sua idade e desempenho, estava sendo generoso, compreensivo, paciente, mas na realidade estava abrindo mão de algo muito mais precioso, seu respeito por si mesmo. Muitas vezes confundimos paciência com omissão e empatia com autonegligência. Aceitar críticas destrutivas, permitir insinuações cruéis ou tolerar a indiferença como parte natural de um relacionamento é um erro que cobra um preço alto. O amor próprio não é egoísmo, é um compromisso sagrado com a própria dignidade. Quando esquecemos do nosso valor, nos tornamos vulneráveis às opiniões externas e nossa identidade começa a se dissolver. Amar a si mesmo significa estabelecer limites claros, reconhecer o que se merece e não aceitar menos do que isso. Esse tipo de amor é o que sustenta qualquer relação saudável. Não é à toa que relacionamentos mais duradouros e respeitosos têm como base o equilíbrio entre dar e receber, entre cuidar do outro e também de si. A ausência de amor próprio nos deixa expostos a relações abusivas, mesmo que de forma sutil, pois começamos a aceitar migalhas como se fossem banquetes. A terceira lição é a coragem de se afastar quando necessário, mesmo que isso implique encarar um período de solidão. Quando ele decidiu sair daquele relacionamento, não foi apenas uma separação física, foi uma libertação emocional. Ele escolheu o caminho da reconexão com a própria essência, mesmo que isso significasse atravessar momentos difíceis de silêncio e recomeço. A solidão, muitas vezes vista como um castigo, pode ser um tempo fértil de cura, autodescoberta e fortalecimento. Foi nesse intervalo que ele reaprendeu a se ouvir, a se priorizar e a perceber que não estava só. Estava, na verdade, mais consigo do que nunca. Por mais dolorosa que tenha sido, a decisão de se afastar não foi um gesto de fraqueza. Foi, na verdade, uma das atitudes mais corajosas que ele poderia tomar. Optar pela própria companhia, mesmo diante do medo do vazio, foi a maneira mais nobre de preservar sua dignidade. Em vez de continuar submetido a situações que minavam sua autoestima, ele escolheu o silêncio necessário para se reconectar com sua essência. Muitas vezes, o que chamamos de solidão é, na realidade, um abrigo seguro onde a alma pode descansar e se curar. Não se trata de um castigo, mas de uma pausa restauradora para reorganizar o que foi despedaçado ao longo de relações mal cuidadas. Foi nesse tempo consigo mesmo que ele redescobriu um tipo de paz que não depende de terceiros, que não pode ser comprada nem barganhada. Ele se presenteou com a chance de reerguer sua autoconfiança, tijolo por tijolo, em um espaço onde ninguém mais tinha acesso, apenas ele e sua própria história. Foi ali, nesse reencontro, que percebeu o quanto havia negligenciado seus próprios sentimentos, tentando atender expectativas externas. E nesse movimento de recolhimento, encontrou algo raro: o sossego de ser suficiente sem precisar se moldar à vontade de ninguém. A quarta lição que essa jornada traz é sobre o imenso valor que existe nas experiências acumuladas com o tempo. À medida que envelhecemos, cada lembrança, cada desafio vencido e cada alegria vivida se transforma em uma espécie de tesouro invisível, um acervo afetivo que não pode ser mensurado por padrões superficiais. Aqueles que não reconhecem essa riqueza permanecem presos à ilusão do momentâneo, como quem se encanta com o brilho de uma poça e ignora a profundidade de um oceano. As marcas do tempo, longe de serem defeitos, são cicatrizes sagradas de quem viveu com intensidade e verdade,
Cada linha no rosto carrega um capítulo. Cada cabelo prateado conta uma história. São sinais de batalhas travadas, noites em claro, gargalhadas sinceras e provas de que ele permaneceu firme mesmo quando tudo parecia ruir. Foi nesse reconhecimento que ele finalmente se libertou da pressão cruel de se encaixar em ideais inalcançáveis, impostos por uma sociedade obcecada pela juventude. Entendeu que não precisava disputar espaço com imagens idealizadas. O que ele tinha, ninguém podia copiar. Camadas de sabedoria moldadas por vivências reais, resiliência nascida da dor e da superação, e uma serenidade que só floresce quando aprendemos a nos escutar com atenção. A beleza, ele percebeu, não está nas aparências impecáveis, mas no olhar profundo de quem já atravessou tempestades e, ainda assim, escolheu continuar amando a vida. Quem vive à procura de validação externa, alimentando a vaidade e rejeitando a passagem do tempo, acaba ignorando a verdadeira essência da existência. São pessoas que preferem fotografias à paisagem real e, por isso, jamais compreenderão o valor silencioso que habita o interior de alguém que envelhece com graça e coragem. Não faz sentido tentar convencer esses olhos que não sabem enxergar além da superfície. A maturidade nos ensina que nem todas as portas foram feitas para se abrir. Algumas permanecem fechadas porque o que está do outro lado não é para nós. Não por sermos inadequados, mas porque há quem simplesmente não tem capacidade de reconhecer a luz que carregamos dentro. E é exatamente nesse entendimento que reside a grande beleza de envelhecer. Ser livre para existir sem a necessidade constante de aprovação, sem se curvar à expectativa dos outros. Ser inteiro sem precisar provar nada a ninguém. A quinta lição trata da intimidade em sua forma mais generosa e respeitosa. Ele sempre acreditou que, mesmo não tendo mais o vigor da juventude, podia expressar seu carinho de maneiras significativas, oferecendo prazer à parceira não apenas com o corpo, mas com a alma. Para ele, a intimidade verdadeira não era uma exibição de performance, mas um espaço de conexão e entrega mútua. E foi através de gestos sutis, como o toque cuidadoso, a atenção às necessidades da outra e a disposição em oferecer prazer com sensibilidade, que ele demonstrava amor, inclusive em momentos de maior vulnerabilidade física. Esse tipo de afeto é uma forma de cuidado que transcende o físico. É a linguagem do respeito, do zelo, do olhar atento ao que o outro sente. No entanto, o que deveria ser celebrado como um ato de entrega sincera, muitas vezes foi visto com desdém. Ele aprendeu que não basta estar disposto a dar o melhor de si. É fundamental que isso seja reconhecido, acolhido e valorizado. A intimidade verdadeira só floresce em um ambiente onde há respeito mútuo, onde a entrega não é usada como instrumento de julgamento, mas como ponte para um amor mais profundo e consciente. Porque quando o afeto é transformado em obrigação e o cuidado vira motivo de crítica, algo essencial se quebra. Ele compreendeu, com o tempo, que a base de uma relação íntima saudável está no equilíbrio, não em cobranças nem em padrões impostos, mas na sensibilidade de compreender e ser compreendido. E esse entendimento libertador o acompanhou, tornando-o mais seguro para reconhecer o próprio valor em cada gesto de carinho que oferecia, sabendo que o prazer, quando guiado pelo respeito, é uma das formas mais bonitas de amor. Se essa história falou com você de alguma forma, se essas lições ecoaram dentro do seu coração e despertaram reflexões sobre autoestima, respeito e dignidade, não guarde isso só para si. Inscreva-se aqui no canal Delivery Receita Dicas e curta este vídeo para nos ajudar a continuar espalhando essas mensagens que tocam a alma. Compartilhe este conteúdo com alguém que você ama.
Alguém que talvez esteja precisando ouvir que ainda há tempo para se priorizar, se resgatar e se amar de verdade. Porque muitas vezes as maiores verdades da vida não estão em teorias complicadas, mas nas vivências simples de quem já percorreu longas estradas e entendeu na prática o que realmente importa. Um abraço forte e a gente se encontra na próxima aula. De 0 a 10, qual nota você daria para esse conteúdo? Sua opinião é muito importante para a gente. Ela nos motiva a continuar produzindo vídeos com carinho, informação de qualidade e foco na sua saúde e bem-estar. Nós vemos no próximo vídeo.